Livro De Volta ao Lar, o Feminismo, a Realidade, de Mary Pride. Tradução, adaptação e atualização por Júlio Severo. A fim de mudar a mentalidade das crianças com relação ao papel masculino e feminino e ensiná-las que as mulheres podem trabalhar em todas as ocupações dos homens e vice-versa, os professores das escolas públicas são instruídos a transmitir valores, crenças e opiniões do MEC. O currículo do MEC os instrui a trabalhar as relações de gênero em qualquer situação do convívio escolar. Por exemplo, quando alguns alunos acham que algumas brincadeiras, atividades e condutas só são para meninos e outras só para meninas, o professor pode intervir para combater as discriminações e questionar os estereótipos associados ao gênero. O termo gênero que o MEC usa no lugar da palavra sexo expressa a ideia de que qualquer variedade sexual é aceitável e normal, inclusive a homossexualidade. Os educadores que creem nessa teoria empregam o conceito gênero para ensinar que os papéis masculinos e femininos tradicionais são pura invenção da sociedade, conforme mostra o MEC. O uso desse conceito permite abandonar a explicação da natureza como a responsável pela grande diferença existente entre os comportamentos e lugares ocupados por homens e por mulheres na sociedade. Assim, é que para combater a chamada discriminação de gênero, eles invertem a imagem do homem e da mulher. Em nome da igualdade sexual, princípios socialistas e feministas são sutilmente ensinados em muitas salas de aula do Brasil. Eles mostram o seguinte para as crianças: mães casadas trabalhando fora e maridos em casa cuidando dos deveres domésticos. Mostram também como normal o menino se envolver em atividades de menina. Tudo isso porque o governo estabeleceu o compromisso de o Brasil não aceitar livros didáticos que contenham posturas tradicionais em relação ao papel do homem e da mulher. O governo brasileiro está assim atendendo diretamente às recomendações das feministas na ONU. No entanto, essas mudanças também estão ocorrendo por pressão dos grupos feministas nacionais que atuam no Congresso Nacional em Brasília. Em sua edição de janeiro de 2000, o Jornal do Centro Feminista de Estudos e Assessoria de Brasília elogia o plano do governo para todas as escolas do Brasil. Plano Nacional de Educação ganha perspectiva de gênero. O Plano Nacional de Educação, aprovado na Comissão de Educação da Câmara dos Deputados, ganha 3 emendas que chamam a atenção para a necessidade de se trabalhar as relações de gênero na educação brasileira. Esse mesmo jornal diz que a legalização do aborto traria mais democracia para o Brasil. As parlamentares integrantes do Centro Feminista de Estudos e Assessoria destacam-se no Congresso Nacional, não só pelo forte apoio aos projetos de lei a favor do aborto, mas também da união dos chamados casais gays. Para as feministas, trabalhar as relações de gênero nada menos é do que eliminar as diferenças tradicionais entre homens e mulheres. O feminismo luta para que seja censurada e eliminada das escolas e dos meios de comunicação toda a imagem do homem como pai trabalhando para sustentar a família e da mulher como mãe totalmente ocupada com seu lar e filhos. A jornalista Daily O'Leary revela: as feministas exigem que os estereótipos e as imagens tradicionais sejam removidos dos materiais educacionais e dos meios de comunicação, a fim de alcançar a meta de que os homens e as mulheres tenham igualmente os mesmos desejos e interesses. As feministas exigem que os livros escolares, os desenhos das comédias, os anúncios comerciais e as peças teatrais mostrem os homens e mulheres trabalhando em número igual como soldados, cientistas, bombeiros e motoristas de caminhão, até mesmo quando isso não tem nada a ver com a realidade. As atividades em que só há participação de homens deverão ser classificadas como mais opressivas e discriminatórias. As mulheres nunca deverão ser mostradas como mães e donas de casa em tempo integral, a não ser como vítimas de violência doméstica, mulheres com distúrbios mentais e comportamento antissocial ou esposas casadas com maridos fanáticos religiosos. O livro O Movimento Homossexual comenta: a eliminação das diferenças entre o sexo masculino e o feminino é extremamente prejudicial à saúde psicológica da criança. Foi o que notou, por exemplo, certa mãe cuja filha de 10 anos voltava da escola com atitudes cada vez mais hostis com relação ao trabalho doméstico como função da mulher. Depois de muito pesquisar, ela acabou descobrindo algo. Na sala de aula, a professora, sem o consentimento dos pais, apresentava uma boneca e um boneco de papel nus.
Os estudantes deveriam vestir-lhes uma roupa masculina de trabalho, a fim de mostrar que ambos os sexos podem escolher qualquer profissão. Além disso, os livros didáticos só apresentavam figuras opostas aos papéis tradicionais, como a de um pai dando mamadeira ao bebê e a de uma mãe trabalhando como bombeiro, tudo feito em nome da igualdade sexual. No padrão bíblico para os comportamentos humanos, homens e mulheres são iguais em valor diante de Deus, porém têm funções e papéis diferentes. Contudo, a igualdade sexual que as feministas estão impondo está produzindo uma sociedade onde homens e mulheres ocupam a função do outro e perdem a referência bíblica de identidade sexual masculina e feminina. Essa tendência unissex para os comportamentos está criando muita confusão sexual e favorecendo a homossexualização social. O fato é que o movimento homossexual e o feminista estão tentando minimizar as diferenças entre os homens e as mulheres no trabalho, lazer e moda. A finalidade é demolir os padrões sexuais tradicionais e criar um ambiente favorável à homossexualização da sociedade. Conforme diz o Dr. James Dobson, conhecido psicólogo americano, a tendência de misturar os papéis masculinos e femininos está em moda na sociedade atual. As mulheres jogam futebol e usam calças. Os homens assistem a novelas e usam brincos. Vê-se pouca identidade sexual no comprimento de seus cabelos, em suas maneiras, interesses ou ocupações. E a tendência é se igualar ainda mais. Tal falta de distinção entre homens e mulheres causa muita confusão na mente das crianças com relação à sua própria identidade de papel sexual. Elas ficam sem um modelo claro para imitar e acabam tendo que andar sozinhas como que cegas, à procura da conduta e atitudes apropriadas para elas. É quase certo que esse obscurecimento dos papéis sexuais está contribuindo para a explosão do homossexualismo e da confusão sexual que enfrentamos hoje. A história mostra que as atitudes unissex sempre aparecem antes da deteriorização e destruição das sociedades, que se deixam levar por essa tendência. O Dr. Charles Winnick, professor de antropologia da Universidade Municipal de Nova York, estudou 2.000 culturas diversas e encontrou 55 que se caracterizavam pela ambiguidade sexual. Nenhuma delas sobreviveu. O currículo do MEC declara com relação ao ensino de 1ª a 4ª série nas escolas. A abordagem da sexualidade no âmbito da educação precisa ser explícita. Convém lembrar que, por se tratar de ensino fundamental regular, portanto de crianças pré-adolescentes e adolescentes, é preciso especial atenção para trabalhos voltados para a formação de novas mentalidades. Veja a maneira como o currículo escolar do governo brasileiro pretende formar nas crianças novas mentalidades com uma educação sexual explícita. O professor deve manifestar a compreensão de que as manifestações da sexualidade infantil são prazerosas e fazem parte do desenvolvimento saudável de todo ser humano. Tais manifestações não devem ser condenadas ou julgadas segundo doutrinas morais. Dessa forma, o professor contribui para que o aluno reconheça como lícitas e legítimas suas necessidades e desejos de obtenção de prazer. O professor não deve emitir juízo de valor sobre essas atitudes. Por exemplo, se o professor disser que uma relação sexual é a que acontece entre o homem e a mulher após o casamento para se ter filhos, estará transmitindo seus valores pessoais. Sexo somente após o casamento. É necessário que o professor possa reconhecer a legitimidade de valores e comportamentos diferentes dos seus. Já que a bibliografia desse currículo contém livros que aprovam a masturbação, o sexo oral e anal, o incesto e o sexo antes do casamento, isso significa que o professor cristão não poderia transmitir seus valores na sala de aula? Ele não poderia ensinar às crianças que esses comportamentos são errados? O currículo diz que na educação sexual, a postura do professor deve ser pluralista e democrática. Além disso, o MEC pretende cultivar na mente das crianças das escolas a valorização das diversas culturas presentes na Constituição do Brasil, entre as quais o candomblé, cujos ritos devem ser tratados respeitosamente na sala de aula. Confirmando essa tendência do governo, a revista Época, de 21 de dezembro de 1998, escreveu o artigo Candomblé, culto que é cultura. Nesse artigo, o Ministério da Cultura anunciou a decisão de tornar alguns terreiros patrimônio histórico e cultural do Brasil e protegê-los com leis e verbas especiais.
já que as práticas de feitiçaria dos descendentes dos negros são agora consideradas como cultura pelo governo, o MEC acha que todos os estudantes devem aprender a reconhecer e respeitar seus modos de vida, suas expressões culturais. Nada disso pode, nem de longe, treinar uma criança no caminho que ela deve ir. O que poderia ser mais difícil de entender é que, falando em termos bíblicos, jamais é tarefa das escolas ensinar valores.